Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente está estreando uma nova série. A série vai se chamar Caos na Bagagem. É uma série que eu vou contar histórias aqui dos meus longos anos aí de viagem, coisas engraçadas, coisas tristes, coisas divertidas, outras nem tanto, aquelas coisas que, principalmente aquelas histórias que falam o seguinte: depois que passa, a gente consegue contar com mais tranquilidade, né? No final, vou contar a história agora, mas no final desse vídeo eu vou dar mais detalhes sobre essa série. Bom, no vídeo de hoje, a história que eu vou contar hoje é sobre a minha primeira viagem internacional. Muitas das histórias que eu vou contar aqui, a maioria das pessoas nem sabem o que aconteceu, né? E a minha primeira viagem internacional foi ainda em 2008. Eu fui para Vancouver, lá no Canadá, e tudo começou ainda em BH, né? Fui para pegar o voo para de Belo Horizonte para São Paulo, né? Para pegar o voo de São Paulo para Toronto. Era um voo que era BH, São Paulo, Toronto, Toronto, Vancouver. Pensa que transtorno esse voo, né? Então, a primeira parte do voo estava eu no aeroporto, pegando o primeiro voo. Na época ainda era TAM, nem era Latam ainda, era TAM. Peguei o voo da TAM e uma coisa me chamou a atenção. Sempre quando antigamente eu tinha o hábito de ler aquelas revistinhas que as companhias aéreas ofereciam. Hoje praticamente nenhuma companhia aérea oferece mais esse tipo de revista. Quem aí lia esse tipo de revista também, me diz aqui nos comentários. Mas estou bem folheando a revista da TAM na época e tinha uma parte que era pergunte ao piloto. E a pergunta que foi feita para o piloto era: como fazer para pousar o avião na neve, com temperaturas baixíssimas, negativas, mas principalmente como fazer para pousar o avião na neve. E naquilo o piloto explicava a questão de segurança, como fazia e tudo, e de repente eu comecei a pensar: eu estou indo para o Canadá, a previsão de temperatura, coisa de -4 em Toronto, e bem no final de janeiro, início de fevereiro, está indo para um lugar cheio de neve. Então, o que aconteceu? Novo medo desbloqueado em mim. Naquela época eu tinha viajado muito, mas não tanto de avião ainda. Sempre viajei muito de ônibus e tudo, já viajei para muitos lugares, já não morava mais em Itabira, mas viagem de avião era a primeira viagem internacional, nunca tinha tido contato com neve nem nada, desbloqueou um novo medo na minha cabeça. Eu comecei a pensar nisso: pelo amor de Deus, o avião vai ter que pousar na neve, será que vai dar tudo certo e tudo mais. Foi aí que começou a primeira ansiedade desse voo, né? Começou a martelar na minha cabeça. Segundo, e beleza, peguei o voo para São Paulo e tudo, já com isso martelando na minha cabeça. Primeiro ponto, o voo sairia de São Paulo, se não me engano era 9h30 da noite, coisa no final do dia, assim, 10 horas da noite, e eu fui num voo cedo ainda para São Paulo. Cheguei em São Paulo, era antes de meio-dia, ainda cheguei em Congonhas. Tive que procurar uma forma de me locomover de Congonhas para Guarulhos, né, que é o aeroporto internacional. Então já foi um transtorno ali em São Paulo, buscar informações e tudo. Não conhecia muito São Paulo, como que funcionava essa questão de troca de aeroportos e tudo. Descobri uma possibilidade, como eu tinha chegado com a TAM. A TAM antigamente oferecia um traslado gratuito entre os aeroportos, consegui pegar um ônibus que me levasse para lá. Naquela época ainda, incluído na passagem, a gente tinha direito a 2 bagagens de 32 quilos. Eu já ia ficar um mês no Canadá, então eu estava com 2 malas gigantescas. Uma devia estar próxima aí dos 25, 26 quilos e a outra com menos um pouco, talvez aí uns 15, 16 quilos aí. Tava com 2 malas gigantescas, que inclusive as malas que eu uso até hoje. Quem acompanha os vídeos no canal aí já deve ter visto aí algum take delas, umas malas azuis. Finalmente fui chegar em Guarulhos por volta aí de 1 hora da tarde, e meu voo era só lá pelas 10 da noite. Tinha que passar o dia inteiro ainda no aeroporto. Então eu falo que foi capaz de ter sido a primeira vez que eu vou para o aeroporto internacional de Guarulhos. Hoje já tive a oportunidade de passar por lá várias vezes, tanto chegando em São Paulo, saindo de São Paulo, como para viagens internacionais também. E conheci o aeroporto de cabo a rabo. Como não tinha nada para fazer, eu peguei o carrinho, coloquei as malas e fui andando para um lado para o outro. Conheci todas as lojas daquela época e tudo. O check-in da Air Canada, que era a companhia que eu ia viajar, ele só abriria por volta de 5h30 da tarde, assim, para o voo que seria às 9. Então eu tinha bastante tempo ali para conhecer. Então
me alimentei, fiz um lanche ali no aeroporto, não lembro exatamente o que eu comi, mas conheci todas as lojas do aeroporto. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, assim, eu comecei a me posicionar, porque eu tinha visto de pessoas que já tinham voado com a Air Canada. A gente tá falando aí de um outro mundo aí, bem antes do YouTube, realmente, de ter tantos vídeos aí falando de reviews de empresas e tudo. Mas eu tinha conversado com pessoas que realmente a fila fica muito grande para o check-in dentro da companhia aérea, como é um voo só de São Paulo para Toronto. Não sei, acredito que ainda seja um voo somente da Air Canada no Brasil. Mas como é um voo só, o avião é muito grande e tudo, vai todo mundo pro check-in. Aí a gente ainda não tinha tecnologia de check-in por aplicativo, essa coisa toda que hoje já facilita demais, acelera demais os processos. Me posicionei e estou ali aguardando o horário. Eu fui o primeiro ou segundo da fila ali, como eu já me posicionei logo no lugar onde seria, para ser atendido logo e tudo. Então assim, quando abriu o check-in da coisa, eu falei, vou ser o primeiro a ser atendido, vai ser divertido e tudo. Na hora que eu abri, a Air Canada chamou os prioridades por lei e tudo mais, sem problema nenhum, mas só nisso chamou todas as pessoas ali que tinham prioridade no atendimento e tudo. Eu devo ter ficado mais ou menos mais 1 hora na fila, sendo o primeiro da fila para ser atendido. É o que eu estou falando, pessoal. Antigamente, a conferência de documentação, tudo era muito manual ainda. Eu tô falando aí de quase 20 anos atrás, né, de 17 anos atrás. É impressionante como que a tecnologia evoluiu de lá para cá. Mas, beleza, foi tudo tranquilo. O check-in feito, malas despachadas, me encaminhei para o setor de embarque ali, primeira vez vendo a Duty Free, foi bem interessante ver a quantidade de variedade de produtos e tudo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal com imagens da Duty Free, se você ainda não teve oportunidade de conhecer, só ver os reviews de voo internacional aí que você vai ver como que é interessante. Chega a hora do embarque, vou para fila ali também e tudo, não tinha naquela época ainda não tinha nenhum tipo de programa de fidelidade internacional, nenhum tipo de milhagem, pelo menos eu não tinha, né? A Air Canada já tinha os seus programas, já tinha as alianças, então me direcionei para a fila para entrar no avião e o voo atrasou um pouco. Quando o voo atrasou, ele atrasou por volta de 1 hora para a gente embarcar. Por quê que atrasou? E as comissárias informaram lá, o pessoal de atendimento de bordo ali informou que estava nevando muito forte em Toronto e por isso o avião demorou para sair, que viria para São Paulo, e por isso ia atrasar o retorno, né, digamos assim, do avião. Com isso, aquele medo que tinha sido desbloqueado lá atrás, quando eu vi a revista da TAM, me voltou com tudo naquele momento, né, que é totalmente aquela questão do desconhecido, né? Como que vai ser pousar na neve? Tá nevando bastante lá em Toronto, vai ser arriscado e tudo mais. Foi desesperador. Aquilo começou a me dar uma ansiedade, uma gastrite, um negócio estranho aqui que começou a doer meu estômago. E mais ou menos 1 hora depois do horário marcado, a gente entrou para dentro do avião. Quando entramos para dentro do avião, tudo posicionado e tudo, embarque encerrado, portas fechadas e tudo. Aí, nada da gente sair, de repente eu começo a ver uma movimentação, os caminhões do aeroporto passando, eu estava na janela na época, estava vendo caminhões do aeroporto passando e tudo, daqui a pouco começa a ver caminhões de bombeiro passando no aeroporto, pela janela do avião, né? Começa a ver os caminhões de bombeiro, carro de polícia passando e tudo. Aí eu falei, o que está acontecendo? De repente o piloto fala, gente, eu sei que a gente já está atrasado e tudo, mas vamos ter que aguardar um pouco mais para a gente decolar, porque tem uma aeronave que está com problemas para pousar aqui no aeroporto, então estão se preparando todo o esquema de segurança e tudo. Enquanto essa aeronave que pediu o auxílio não tiver pousado em segurança, a gente não vai ser autorizado a decolar. E aí aquilo que eu já estava na ansiedade da viagem, na ansiedade do passeio, lá, do pouso lá em Toronto, começou a me dar mais uma ansiedade ainda antes de sair, né? Porque será que a gente vai sair? Será que não vai? Como é que vai estar? Como é que tá a neve lá? Aquela coisa toda. E com isso a gente ficou mais ou menos umas 2 horas ainda esperando e tudo mais. Aparentemente tudo normal com a aeronave, que estava com problemas, conseguiu pousar sem problema nenhum. Só lembrando que era o meu primeiro voo internacional, não tinha viajado muito ainda de avião, poucas viagens de avião, né, ainda na carreira, então aquilo estava tudo me dando uma ansiedade danada. E a gente, quando
foi liberado, decolamos, a gente já decolou, o voo estava marcado para 9 e pouco, como eu disse, e a gente foi decolar a mais de 1 hora da manhã. Foi um negócio assim que aquilo já estava num estresse danado, sem poder, sem saber o que fazer e tudo, dentro do avião, aquela latinha fechada, né? Foi bem interessante, digamos assim. Agora é interessante, é legal de contar. Bom, o voo transcorreu com uma naturalidade tranquila, não tivemos turbulência nem nada. Fui relaxando aí com o passar do tempo, assistindo filme nas telinhas lá. Alimentação, o serviço da Air Canada foi tranquilo. Não me lembro de nada específico assim do voo em si. O que eu me lembro foi, quando o piloto avisou que a gente ia começar a descer e tudo mais, eu comecei a pensar de novo naquela questão de pousar na neve, né? E a gente estava muito alto, né? O avião estava voando acima das nuvens. E quando a gente começou a descer, quando a gente atravessou, entramos nas nuvens, quando a gente atravessou as nuvens, que eu comecei a ver, consegui ver o chão novamente ali, tudo branquinho. Primeiro, um choque de realidade, nunca tinha visto neve e tudo. Uma visão extremamente bonita. Eu fiquei assim, emocionado realmente de ver tudo branquinho, tudo de neve, tudo foi muito bonita a visão, mas aí voltou de novo aquela ansiedade, aquele medo e tudo do pouso na neve, né? Como que seria aquela coisa toda. Foi mais aí uns 15, 20 minutos até o avião realmente pousar. Pousamos sem nenhum problema, pouso, como dizem aí, o pouso manteiga, né? Que pousou tranquilamente, sem sofrer, e acabei, digamos assim, superando esse medo, né? Eu já tive outras passagens aí que vão ser contadas nas outras histórias aí de lugares bem mais críticos aí para pousos e decolagens. Chegando no Canadá, o primeiro contato aí com o frio extremo, né? Devia estar -4, -5 graus lá no Canadá. Eu estava no final do avião, né? Lá perto da galeria onde se prepara as refeições. E eu estava assim, -5 graus, como que será esse frio? Não sei. E aí, antes de eu descer, foi aberto a porta dessa galley, né, que é onde se faz as comidas do avião. Quando abriu a porta e entrou aquele frio do lado de fora, eu pensei que eu não ia aguentar de tanto frio que estava fazendo. Estou aqui hoje totalmente encapotado aqui, mas hoje está 8 graus só, tá tranquilo ainda. Tá um dia solzinho bonito, tô até aproveitando para tomar um solzinho aqui, enquanto eu conto esse caso para vocês, mas estava -4 graus, foi o dia mais frio que eu já tinha visto até aquela data, né? Rapaz, mas foi assim, impactante, e naquele momento eu achei que eu não teria uma blusa que aguentasse o frio. Eu não tinha me preparado com uma jaqueta e tudo, mas tudo transcorreu normalmente. A gente desceu, no caso eu tava viajando sozinho, né? Eu desci pro aeroporto, para dentro do aeroporto, e fui passar na temida imigração. Minha primeira imigração da vida, né? Inclusive, tô montando aqui um vídeo, em breve deve sair aqui no canal, um vídeo com dicas para você passar na imigração, porque sempre um momento tenso da viagem, é saber se você vai conseguir ser liberado e vai conseguir entrar ou não no país, né? Bom, chegando na imigração, aquela fila gigantesca e tudo, quando chegou a minha vez, eu com toda a documentação, escola que eu ia estudar inglês lá no Canadá, tudo certinho, lugar de ficar, carta convite e tudo mais, e aí eu ia para casa da minha tia, que mora lá em Vancouver, tudo certo. Quando o oficial me perguntou, o que você veio fazer aqui no Canadá? Eu já tinha uma base boa de inglês, eu já estava aí no nível intermediário para cima, tanto que o nível que eu ia estudar lá no Canadá já era o acima do intermediário, né? Como um pré-avançado, upper intermediate. E o policial, o oficial da imigração me perguntou, eu simplesmente travei, não conseguia falar nada. E não saiu nada. Ele perguntou de novo para ver se eu tinha entendido, não saía, eu travei como se eu não soubesse falar, nem em português não saía mais. E aí, de repente, ele viu que eu estava ali com uma dificuldade e tudo, ele perguntou de novo em espanhol. Talvez ele falava espanhol e tudo, viu que eu sou brasileiro. Quando ele perguntou em espanhol, o inglês saiu. Eu consegui responder ele, que eu já estava indo estudar e tudo mais. Mas foi assim, alguns minutos ali que parecia uma eternidade, que eu não conseguia falar, que estava bem complicado, mas passei da imigração e tudo, e foi... Depois que eu consegui falar a primeira coisa ali em inglês, consegui responder a primeira coisa, aí saiu normal aí a conversa, mas foi mais um momento tenso dessa viagem.
Logo depois, quando eu passei da imigração, eu tinha que procurar o meu outro voo, que seria de Toronto para Vancouver. E por causa de todo o atraso na saída lá, perdi o voo. Quando eu perdi o voo, agora preciso de avisar minha tia que iria me buscar no aeroporto lá em Vancouver, preciso de avisar meus pais que eu cheguei bem, aquela coisa toda. O que a gente tá falando aí de 17 anos atrás, sem celular, sem WhatsApp, sem essa coisa toda. Eu tinha alguns dólares, consegui, com umas moedas, eu comprei um lanche no aeroporto, uma coisa assim, com um troco de moedas, o orelhão do aeroporto de moedas, eu coloquei algumas moedas para ligar para os meus pais no Brasil, mais algumas moedas para ligar para minha tia para avisar qual que seria o voo que eu ia pegar, aquela coisa toda. Então, assim, parte da história bem interessante. Depois, com isso, consegui pegar o voo para Vancouver. De Toronto para Vancouver é uma viagem grande, são mais de 4 horas de voo, dentro do Canadá realmente, é como se a gente atravessa de um lado a outro no país. Mas foi um período bem bacana que eu passei lá em Vancouver, conhecendo aquela região. Então foi bem legal, um momento bem legal, mas essa viagem internacional, primeira viagem, o que é a moral da história, né? É que a gente não precisa de se preocupar com a viagem, vai ter perrengue, vai passar aperto, principalmente na primeira viagem internacional, a gente rumando pelo desconhecido, a gente vai ter aí essas ansiedades, aquela gastrite, meu estômago doía, que eu achava que eu ia passar mal durante o voo, que eu não ia conseguir chegar. E tudo deu certo no final. Então, no principal é isso. Se tiver medo, vai com medo mesmo, gente. E é bem bacana e, querendo ou não, a experiência foi sensacional. É interessante como que isso me marcou pela minha primeira viagem internacional, com esse tanto de perrengue que aconteceu aí nos primeiros dias da minha primeira viagem. De lá pra cá, muitas viagens aconteceram e como eu tenho viajado bastante, como graças a Deus tenho essa possibilidade de conhecer bastante lugares e tudo, atualmente estou morando aqui na Alemanha, então eu criei esse canal aí tem pouco tempo, já deveria ter criado há muito tempo atrás, justamente para trazer um pouquinho desse dia a dia de viagens de outros países e de histórias bacanas que a gente tem aí para contar. E aí estou criando essa série aqui, que é justamente essa série que se chama Caos na Bagagem, para eu contar histórias. A única coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: essa série ela vai ser uma série exclusiva para os membros aqui do canal. Então a gente criou uma área de membros aqui, que é justamente como eu vou compartilhar essas histórias ao longo dos anos. A área de membros nada mais é do que uma forma de você apoiar o canal. Se você gosta aqui do Viaja Rafa, de tudo que a gente já compartilhou aí ao longo desses últimos anos, e também tem mais interesse em conhecer essas histórias, a nossa ideia é trazer alguns outros conteúdos exclusivos para os membros também e tudo, mas é muito mais uma forma de apoiar o canal realmente para trazer vídeo. A gente vai continuar trazendo vídeos gratuitos aqui toda semana, todo domingo a gente tem vídeo aqui no canal, então continue acompanhando. O que vai acontecer para quem é membro? Quem é membro vai ter acesso a essa série exclusiva, toda semana vai ter um vídeo novo, com uma nova história aí dessas meus longos anos aí de viagem, toda semana uma nova história e também outros vídeos exclusivos, lives exclusivas, acesso ao vídeo do fim de semana antecipado, assim que o vídeo estiver pronto, publicado no YouTube, quem é membro já vai conseguir acessar, então não precisa esperar até domingo para assistir os novos vídeos. Bom, independente se você quiser ser membro ou não, espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você quiser ser membro, o link está logo aqui embaixo na descrição. Se você estiver assistindo pelo computador, tem um botão aqui de inscreva-se, join ou alguma coisa parecida com isso, logo aqui embaixo, ao lado do botão de se inscrever, tem um botão de join ou fazer parte, alguma coisa nesse sentido, para você se inscrever no clube de membros aqui do canal. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. A próxima história, que vai ser a primeira história exclusiva para membros, eu vou contar sobre o dia que eu dormi na rua, lá em Roma, ali em frente ao Vaticano. Essa é uma história bem bacana também, que tem poucas pessoas que sabem dessa história, do dia que eu dormi na rua, lá na Itália. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.